Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Muito bem. Então, hoje nós vamos estudar sobre o verbo, mais especificamente as formas nominais do verbo, e vamos também corrigir a atividade que ficou na aula anterior, tá certo? Então, preparem os cadernos, lápis e borracha para que a gente faça a correção. Vamos lá? Então, o assunto é o gênero textual diário, né? Diário pessoal. Então, vocês tinham aí uma página de diário para ser analisada e em seguida responder as questões sobre ela. Vou fazer a leitura e vocês vão acompanhando. Belo Horizonte, 3/3/2020. Querido diário, hoje foi um dia muito especial para mim. Depois de muito tempo, reencontrei minha melhor amiga, a Vanessa. Fomos fazer o que mais amávamos na nossa infância, tomar sorvete na sorveteria na esquina da nossa antiga escola. Conversamos muito e matamos a saudade, rimos das histórias hilárias do nosso tempo de colégio e contamos como as nossas vidas mudaram desde então. Espero muito reencontrá-la em breve e que seja um dia tão feliz como este. Joana Lopes. Então, aqui percebam que nós temos as características de um diário, não é? Porque inicia com a data, local e data, onde a página está sendo escrita, vem a saudação, inclusive é muito parecida com a carta pessoal, né? Saudação, em seguida vem o corpo do texto e, por fim, tem aqui a assinatura. Muitas vezes tem também uma despedida, né? Então, aqui a gente percebe também que uma das características da página de diário é a linguagem utilizada, que é uma linguagem informal, aquela linguagem coloquial do dia a dia que nós utilizamos com pessoas com quem nós temos intimidade, não é isso? Sem se preocupar tanto com as regras gramaticais, né? Pois muito bem, então vamos agora à primeira questão. A que gênero textual pertence o texto lido? Fácil, né? Letra B, é um diário. Justifique sua resposta destacando as características do gênero nesse texto. Essa é a sugestão de resposta, tá? Se vocês colocaram diferente, com outras palavras, mas que tenham essas características, então está valendo. É um relato pessoal escrito da autora para ela mesma. A linguagem é informal e os relatos são sobre fatos da sua vida, sentimentos, desejos ou pensamentos que marcaram aquele dia, tá? Então é interessante que o diário é algo que você escreve para si mesmo. Normalmente você não quer que outras pessoas leiam. E é interessante o diário porque quando você chega, por exemplo, à vida adulta, aí você guarda aquele diário, você volta, relê, você vai relembrando, né? Memórias, você vai relembrando momentos que foram importantes na sua vida. Então, é bem legal o diário, tá? Vamos lá, continuando. Segunda questão, qual é a finalidade desse texto? Ou seja, para que ele serve? Resposta correta, letra C, para relatar um acontecimento da vida, né? A Joana está relatando o momento em que ela reencontrou a sua melhor amiga de infância, a Vanessa, né? Terceira questão, qual é o assunto abordado no texto? Resposta correta, letra D, a alegria em relembrar um momento vivido, desculpa. Pois muito bem. E a quarta questão, o que as amigas mais amavam fazer na infância e resolveram fazer quando se reencontraram? Tomar sorvete na sorveteria, na esquina da antiga escola, né? Então, elas se reencontraram no mesmo lugar que elas sempre frequentavam, que era a sorveteria. Muito bem, vamos continuar. Como foi a conversa entre as amigas? Elas conseguiram matar a saudade, riram das histórias hilárias do tempo de colégio e contaram como suas vidas mudaram, né? Muito legal quando você pode reencontrar amigos que você nunca, há muito tempo você não vê, como vai ser o nosso retorno, né? Por exemplo, quando a gente retornar presencialmente para a escola, vocês vão rever os amigos de vocês, vão conseguir matar a saudade, vão sorrir, vão contar histórias, enfim. Sexta questão. Esse diário foi escrito pela Joana, né, gente? Lá no finalzinho da página tem a assinatura, então quem escreveu foi a Joana. Sétima questão. O texto apresenta uma linguagem o quê? Simples, né? Como nós vimos, é muito comum no diário pessoal se utilizar uma linguagem mais simples, né? Que é a linguagem informal, tá bom? Muito bem, meus amores. Então, essa foi a nossa correção de hoje. Espero que tenham feito tudo direitinho. Tenho certeza que acertaram, se esforçaram, então estão de parabéns. Agora, nós vamos iniciar um novo assunto. Na realidade, eu vou fazer uma revisão desse assunto porque vocês já estão assistindo às aulas da TV, né? Então, hoje nós vamos falar sobre verbo, formas nominais. Olha só, quais são as formas nominais do verbo?
nós temos a infinitivo, gerúndio e particípio. Particípio regular. Olha só, como é que eu digo que um verbo está na forma infinitiva? Quando ele termina em R. Olha o exemplo. Devo estudar para a prova. Aqui nós temos um verbo, estudar, que termina com R. Ou seja, ele não está conjugado. Nesse caso, nós dizemos que o verbo está no infinitivo. Quando é que ele está no gerúndio? Quando ele termina em NDO. Exemplo. Estava estudando para a prova. Então, aqui nós temos o mesmo verbo estudar, porém em outra forma nominal, que é o gerúndio, porque ele está com a terminação NDO, tá bom? Quando é que ele está no particípio? Quando ele termina em ido ou ado. Exemplo, tinha estudado para a prova. Então, aqui nós temos um verbo estudar no particípio, porque nós percebemos pela terminação, ado, ok? Mais uma dica, olha só. No gerúndio, significa que a ação está ocorrendo no momento, ou seja, estava estudando, ou quando eu digo assim, estou estudando para a prova. Isso significa que a ação está acontecendo no momento em que eu falo, tá bom? Ou uma ação que foi interrompida, como é, estava estudando para a prova. Dá a ideia de que a pessoa estava estudando, mas não conseguiu concluir a ação de estudar porque foi interrompida, tá bom? E no particípio? É uma ação que foi concluída, quando eu digo tinha estudado para a prova. Dá a ideia de uma ação que eu pratiquei e que foi concluída, tá certo? Então, essas são as dicas para a gente entender as formas nominais do verbo, ok? Para compreender ainda melhor, eu trouxe aqui uma página de diário. Primeiro, nós vamos analisar as características do gênero diário e, em seguida, nós vamos identificar algumas formas nominais do verbo, ok? Então, vamos lá, eu vou ler para vocês. Meu querido diário, ando pensando muito em tudo que tem acontecido em meu dia a dia. Sabe de uma coisa? Ando meio cansada de tanta mesmice aqui em casa. Cansada dessa vida de Maria, cata aqui, limpa ali, arruma lá, enxuga ali, enfia acolá. Ai, Deus Pai! Cadê minha fada madrinha nessa vida de Cinderela de tamancas, hein? Nem avisaram pra bagunça que era feriado. E quer saber mais? Vai se guardar que cansei. Your soul, né? E um emojizinho aqui. Então, aqui nós temos uma página de diário. A pessoa, pelo visto, está bem revoltada porque ela está cansada dessa vida de estar sempre limpando a casa, né? Pelo que ela diz aqui, está bem cansada dessa vida. E ela até brinca, né? Ela diz, cadê a minha fada madrinha? Se referindo a Cinderela, que também vivia essa vida de limpar a casa. E até que um dia uma fada madrinha apareceu, ela encontrou um príncipe, enfim. Todos conhecemos a história. Então, ela utiliza aqui uma linguagem bem informal, né? Nós temos aqui logo no início, olha, meu querido diário, que é uma característica desse gênero, que é a saudação, né? Depois nós temos aqui, olha, uma linguagem informal, ou seja, aquela linguagem do dia a dia, mais descontraída. E, por fim, nós temos a despedida e a assinatura, né? São características comuns na página do diário, como vocês já viram nas aulas da TV e nos vídeos que eu já postei aqui para vocês. Pois bem, agora vamos encontrar, identificar algumas formas nominais dentro desse texto. Nós vimos que as formas nominais do verbo são infinitivo, gerúndio e particípio. Como é que a gente percebe que um verbo está no infinitivo? Olha aqui um exemplo. Esse primeiro, ó, ando pensando. Olha a terminação dele. N-D-O. Isso indica que ele está em que forma nominal? Gerúndio, não é isso? Muito bem, porque o gerúndio tem essa forma nominal aqui, olha, N-D-O. E também dá a ideia de que é uma ação que está acontecendo naquele momento. Então, quando ela diz ando pensando, significa que aquela ação de pensar está acontecendo naquele exato momento, tá? Olha aqui um outro exemplo, acontecido. Olha a terminação desse verbo, IDO. Isso indica que ele está em que forma nominal? Particípio. Tudo que tem acontecido no meu dia a dia, dá a ideia de uma ação que foi concluída, que já aconteceu, diferente do gerúndio, que é uma ação que está acontecendo naquele momento. O particípio se refere ao passado e tem a terminação IDO ou ADO, né? Muito bem, então vamos ver aqui mais embaixo, olha só. Quer, saber e guardar.
Todos esses verbos aqui terminam em R, eles não estão conjugados. Então, quando o verbo termina em R, significa que ele está em que forma nominal? Infinitivo. Lembram que nós vimos? No infinitivo é quando o verbo não está conjugado e por isso ele termina sempre em R. Perceberam a diferença? Muito bem, gente. Então, isso aqui foi uma revisão. Na realidade, vocês têm que assistir às aulas da TV, que elas são bem detalhadas, o tempo é maior, então dá para aprender ainda mais, tá? Aqui nós fazemos um reforço da aula que vocês já viram na TV. Esse é o nosso assunto de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no chat do Mob Família ou no próprio WhatsApp, que eu esclareço qualquer dúvida de vocês, tá certo? Então, a sugestão de atividade é realizar atividade complementar sobre esse assunto que nós estudamos hoje, que é o verbo, as formas nominais do verbo, tá? Vocês vão resolver a atividade e enviar uma foto nítida, postar lá no Mob Família, ok? Pois muito bem, meus amores, nossa aula encerra aqui. Um grande beijo e até a próxima!